Salve, galerinha do Estação, estamos aqui novamente para dar continuidade à série Legislação Penal Especial, tratando sobre crimes hediondos. Trabalharemos hoje o artigo 1º, inciso 6, que vai tratar acerca do estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. Este artigo ele foi inserido na reforma que a Lei 12.015 de 2009 trouxe para os então chamados crimes contra os costumes, que passaram a se designar crimes contra a dignidade sexual. Este artigo ele vai tutelar a integridade sexual do vulnerável. E quem seria o vulnerável para esse artigo? O artigo 217 ele traz em sua redação ter conjunção carnal ou praticar outros atos libidinosos com menor de 14 anos, aquele que por enfermidade ou doença mental não tinha o necessário discernimento, ou aquele que por qualquer modo não podia oferecer resistência. Atentemos que o critério previsto no caput é um critério objetivo, ou seja, é um critério etário, 14 anos, menor de 14 anos, ou seja, o indivíduo que completa 14 anos, a ele já não incide mais essa proteção de vulnerabilidade. Contudo, se tiver 13 anos, 11 meses e 30 dias, a ele sim vai incidir esta proteção de vulnerabilidade. A dica que nós temos para hoje se trata acerca da participação no crime de estupro vulnerável. Como assim? Imaginemos o seguinte: o artigo 29, ele vai trazer em sua redação que todo aquele que concorre para um crime vai responder pelas penas a este combinadas de acordo com sua culpabilidade. Ou seja, é a expressão da teoria monista. Todo mundo que está envolto em um mesmo contexto delitivo vai responder pelos mesmos crimes com as mesmas penas, alterando a pena de um para o outro de acordo com a sua culpabilidade, ou seja, de acordo com o nível de participação naquele contexto delitivo. Nesses termos, nós vamos ter que autores e partícipes de um determinado contexto delitivo, em regra, respondem pelos mesmos crimes. Então, imaginemos o seguinte: que o indivíduo ele perceba uma criança de 11, 12, 13 anos, uma criança menor de 14 anos, e demonstre o claro interesse de manter relações sexuais com ela, de ter conjunção carnal, e expõe esse interesse a um amigo, e o amigo diz para ele: olha, eu a conheço e vou desenrolar para você. Então o amigo vai lá, chega no pé do ouvido dela, faz aquela conversinha de pé de ouvido, conversinha de pé de ouvido, conversinha de pé de ouvido, e vai lá, naquele moído, e convence a menina a ter relações sexuais com aquele indivíduo, a ter conjunção carnal com aquele indivíduo. Fato que se consuma. Ou seja, nós vamos ter aqui claramente que o autor teve conjunção carnal com menor de 14 anos. Estupro de vulnerável. O indivíduo que induziu, ele é partícipe, porque nós sabemos que as modalidades de participação são induzimento, instigação e auxílio. Ele induziu, é uma das modalidades de participação. Pela regra do artigo 29, ele deveria responder, junto com o amigo que pediu para desenrolar, por estupro de vulnerável. Deveria responder por uma pena de reclusão de 8 a 15 anos e crime hediondo. Mas não é assim que funciona. Como assim? O artigo 218, o próximo, o artigo 218, vai dizer: induzir menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Quando a gente trata o exemplo, nós vemos que há uma adequação típica perfeita da conduta do amigo que foi lá induzir. Se fosse incitação ou instigação, né? Ou auxílio, nós teríamos o 218? Não. Aí cairia no 217A, entraria na regra. Mas o indivíduo que induz menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, ele responde pelo 218.
e vai responder por uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, um crime que não é crime hediondo. Mas o artigo 29 traz a teoria monista. Neste caso, nós vamos ter uma exceção pluralista à teoria monista, ou seja, dentro de um mesmo contexto delitivo, os agentes participantes vão responder por 2 crimes diferentes. Isso segundo a doutrina majoritária. Temos doutrina minoritária, e quando eu trato doutrina minoritária, e não quero dizer doutrina menos importante, porque nesta corrente minoritária nós temos nomes como Rogério Greco, Rogério Sanches, Bittencourt, ou seja, ícones do direito penal nacional. E eles vão dizer o quê? Que quando o Código Penal quis tratar acerca da conjunção carnal e de outros atos libidinosos, o fez expressamente. Se não fez no artigo 218, é porque não se trata de hipótese de conjunção carnal ou outros atos libidinosos. Então, se o indivíduo induzir menor de 14 anos a ter conjunção carnal ou praticar outros atos libidinosos, vai entrar no 217A, no estupro de vulnerável. E sobra o quê para esse indivíduo responder como satisfação de lascívia? Seriam meros atos contemplativos. Como assim? Digamos que o indivíduo ele induza menor de 14 anos a fazer um striptease, a tirar sua roupa, a se submeter a qualquer tipo de situação onde não haja conjunção carnal ou prática de atos libidinosos. Ou seja, é uma situação contemplativa, como se o agente que esteja praticando essa contemplação fosse uma espécie de voyeur. É uma corrente minoritária, mas é uma corrente importante por causa do peso dos nomes que a sustentam. Bem, galera, a dica que nós tínhamos hoje para estupro de vulnerável era essa. Nós vamos dar andamento à nossa lei de crimes hediondos. Vamos também, nos próximos dias, trazer algumas novidades, aumentar a carga de vídeos, tanto aqui no Periscope como na página do Estação Penal no Facebook. Vai ter algumas coisas que eu não vou conseguir postar aqui, que eu vou postar direto lá. Então, se eu não postar aqui, vejam na página do Estação Penal no Facebook. Galera, agradeço a atenção. Até a próxima. Um abraço.